Boa noite a todos. É com muita alegria, sobre as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma agradável noite de estudo, de aprendizado. Nossas palestras são inspiradas no livro Fonte Viva, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 4, cujo título é Cada Qual, e que está em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema de hoje, Cada Qual, é com renovada alegria que convidamos a nossa amiga Lília Mamed, que é palestrante espírita e colaboradora do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Lília. Boa noite, sejam bem-vindos. Ah, coisa linda! Que saudade de você. Ei, Lucas, tudo bem? Meninas, fico feliz. A gente sabe que final de ano é difícil, das pessoas saírem de casa, porque tem muita confraternização. Mas fico feliz de vocês estarem aqui para ouvir um pouquinho, porque eu ainda também estou aprendendo. E a gente, quando a gente pega uma leitura maravilhosa de Emmanuel, que nos traz, é o aprendizado. É um conhecimento que a gente tenta colocar na vida da gente. E hoje o texto é maravilhoso, gente. Quando eu comecei a ler, eu fiquei apaixonada porque é verdade. Se resume para que a gente possa florescer aonde Deus nos plantou. E esse texto não é para o outro, é para nós. Você, é para todos nós. Para que a gente possa ter uma vida grandiosa, uma vida onde Deus faz com que basta a gente querer, basta a gente florescer. E ele começa com os dizeres de Paulo, nosso amigo, e ele fala: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Porque ele fala que a gente, todos nós temos dons. Uns é diferente do outro, por isso que ele fala diversidade, cada um tem o seu dom. E no início do texto, ele fala: em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas, para edificação de quantos com ele convive. Novamente, ele fala para nós florescer em qualquer lugar de nossas vidas. E aí ele continua, falando: aprender é ensinar. Continuem em tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Gente, a todos os instantes de nossas vidas, nós temos um aprendizado. Não existe nenhum lugar que você não está aprendendo alguma coisa. E ele fala isso porque a vida é uma escola. Nós estamos aqui para que a gente possa aprender. E ele traz para nós a amplitude dessa sabedoria, desse amor, para que a gente possa ajudar a todos irmãos que vivem aqui no planeta Terra. E ele continua com exemplos, que vai dizendo: quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnidade. Gente,
a gente tem que fazer a primeira pergunta. Aonde você está administrando? Em seu lar? Em seu trabalho? Em vários lugares, na casa espírita, em um trabalho espírita, você está administrando. E ali ele fala, expressar justiça e a magnanimidade. Isso é bondade justa. Né? Então, se eu estou administrando um lar ou uma empresa, eu tenho que ser justo e bom com todos. Este também é um dom. Onde eu estou, eu tenho que administrar bem. Não administrar, né, querendo ganhar mais em cima do outro. Dentro de casa, impor coisas que a pessoa ainda está aprendendo. Né? Eu tenho que saber administrar, mas com justiça e amor. Em todos os lugares que nós frequentamos. Se eu estou dentro de uma casa espírita, né, eu já fui administradora, a gente tem que dar o nosso coração. Eu tenho que estar pronta para que eu possa aprender e também trazer vocês para que vocês possam também amar a casa espírita. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. Né? Então, em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, como é que a gente está administrando isso? Porque nós temos a diversidade de dons, e é em qualquer lugar. Então, assim, em todos os textos de Emmanuel, gente, se vocês forem reparar, é isso, é ajuda ao próximo, é como eu estou externando Deus para com os outros. Como é que eu estou usando isso, aquilo, ainda mais nós que somos espíritas, que estamos aprendendo a amar, que estamos aprendendo a caminhar passo a passo, nós temos esse dever de externar esse amor que Deus nos dá todos os dias. Em qualquer lugar. Não existe só dentro da casa espírita. Às vezes eu estou aqui dentro da casa espírita e estou abrindo os braços para todo mundo, mas aí eu chego em casa, eu não estou administrando isso. Eu já começo a xingar porque a louça não foi lavada, eu já começo a agredir a pessoa por algum motivo, eu não sei. Né? Então, eu tenho que chegar aberta, eu tenho que florescer. Eu tenho que dar aquilo que a gente conhece em amor. Então, aí, o Emmanuel ainda, né, continua. E aí ele fala, para quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever cumprido. Gente, deixa eu pensar aqui. Quando ele fala obedece, é que eu estou no trabalho. E aí o meu patrão fala, olha, você vai ter que fazer essa repartição, você vai ter que separar isso, para que seja organizado e você vai catalogar tudo. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que me dar o melhor meu, diante do meu trabalho, para que possa acontecer. Ele está lá administrando e eu obedeço. Né? Às vezes fala assim, mas eu não tenho que obedecer fulano. Fala assim, nós estamos juntos na caminhada divina, então, quando eu recebo ordem em qualquer lugar, lógico, com educação, né? Se o patrão está usando de bondade, de justiça, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou estar lá, mas eu vou estar doando o meu trabalho. Às vezes, fala assim, esse aqui não é o meu trabalho. Mas, será que eu posso fazer isso? Eu vou lá e faço. Em tudo na vida, a gente tem que fazer o melhor. Se a gente, vamos ao lar, se eu chego na minha casa e não varro, passo pano em cima da poeira, e aí?
como é que fica? A casa fica limpa? Não fica, né? Então, eu vou fazer com amor. Então, se eu trabalho na casa de alguém, né, como faxineira, ajudante, eu vou obedecer. Se ela falar comigo, olha, você tem que lavar as janelas com esse produto, eu tenho que obedecer. É o meu trabalho. Então, nós temos que ter isso em nossa mente e coração. Porque a gente também, né, manda as pessoas. E a gente não quer que as pessoas também façam o trabalho, a organização da casa. E se eu obedeço claramente, com justiça e bondade, né, as coisas andam juntos com o administrador. E aí Emmanuel vem: o rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. Gente, quem recebe nessa vida a riqueza, ele tem que usar muito de sabedoria, sem egoísmo, e multiplicar no trabalho, né? Ele vai dar, eu sou uma grande empresária, e eu vou gerar trabalhos para aqueles que necessitam. Então, Deus me deu essa fortuna para que eu possa multiplicar isso, para que eu possa ajudar a todos. Imagina se todos pensassem isso. Gente, e tudo com justiça e amor. Porque se eu hoje, rica, eu ser egoísta, eu maltratar o empregado, não ser justo com o salário dele, com o trabalho que ele fez, o que vai ser de mim em outra vida? Eu posso vir mais pobre ainda, porque eu não soube usar a riqueza que Deus me deu. Então, assim, o mundo tem pessoas pobres e tem pessoas ricas. Se todos deixassem de ser egoístas e multiplicar em trabalho, todos nós estaríamos bem, estaríamos com o nosso trabalho, nós estaríamos ajudando até mesmo o próximo. Olha, o fulano ali está empregando, ele é um bom patrão, ele paga bem pelo o trabalho bem feito, pela obediência devido ao trabalho. Cada qual tem o seu papel aqui no mundo. Então, não é, gente, não é grandioso, é simples. A dona do lar, né, a pessoa que varre a rua. Então, a gente tem que pensar como um todo. Todos nós temos esses dons de ajudar, de querer que o próximo, né, também esteja bem. E aí ele vem continuando com os seus exemplos. E ele vem falando do pobre. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. A gente vê muita gente com desculpa: eu sou pobre, por isso que eu roubo, por isso que eu tento passar as pessoas para trás, porque eu quero ganhar o dinheiro. O pobre, ele tem que trabalhar com dignidade. E com o seu esforço, ele pode chegar, sim, a ser uma pessoa melhor, a viver a melhor. Mas eu prefiro pedir esmola. Para vocês terem noção, que o pobre também tem um dom. Só porque eu vim como uma pessoa pobre, não quer dizer que eu tenho que fazer do mal para eu poder sobressair. Eu conheço muita gente que tem uma... Eu lembro que quando fazia
a gente fazia umas visitas e a gente ia em muita casa simples. A casa era chão batido, batidinho mesmo, molhava e batidinho, mas era impecável. A casa, todas as coisinhas no lugar dela, ela tinha um sofazinho, ela tinha uma mesinha, mas tudo arrumadinho, ela colocava a rendinha em cima da mesa. Então, assim, ela tinha dignidade. Não é que eu sou pobre que eu vou deixar a minha casa suja. Não é porque eu sou pobre que eu possa passar na rua e pedir. Tá, mas naquela hora ele está precisando, sim. Mas eu posso chegar na casa da pessoa e falar assim, olha, eu posso capinar o seu passeio? Você me ajuda com aquilo que você puder? Né? Isso é dignidade. É triste você chegar num lugar e pedir. Lógico, se não tem condição de fazer alguma coisa, nós vamos ajudar em todos os sentidos, porque a intenção é ajudar, mas eu posso sair disso. Hoje temos muitas informações na vida, né? Os postinhos de saúde ajudam muita gente com explicações. Às vezes as pessoas têm muitos filhos, às vezes nem era a programação deles, era ter tanto filho assim. Mas hoje tem recurso para isso. Não é falta de informação, mas eu preferi encher a minha casa de filhos e sair na rua pedindo, é mais fácil. Por quê? O pobre também, gente, tem dons. Somos nós, os ricos, os administradores, a quem obedece, somos nós. E nós temos o dom divino dentro de nós. Quando Deus manda, olha, você vai reencarnar de novo. Você vai reencarnar. Aí a gente fala assim, mas eu vou ter que passar por esse processo, né? Então, mas ele fala, você tem o dom. Você é capaz. A espiritualidade toda fala isso, você é capaz. Você tem esse processo. Aí nós chegamos aqui no plano espiritual e estragamos tudo. Por quê? O egoísmo. Nossa, ganhei na loteria. Antes de ganhar, a gente fala assim, né? Nossa, se eu ganhar, eu vou ajudar a casa espírita, eu vou dar isso para o orfanato, aí a gente ganha. O que a gente faz? A gente não faz nada disso. O egoísmo fala mais alto. A gente aproveita a fortuna, se sente maioral, se sente maior que todos, e aí eu estou agravando mais a minha vida. Não só o rico, o pobre, se eu não administro bem. Então, nós temos ida e volta no planeta Terra. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que parar de viver no mundo material e perceber isso. Chega. Gente, eu falo, mas eu também estou aqui e falo assim, gente, é um tapa na cara. Porque eu também estou aprendendo, falo assim, poxa, e é mesmo. O que eu estou fazendo aqui? E aí ele fala novamente, o forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. Quando ele fala o forte, não é só a força física, é também mental. Se eu tenho a força de levantar alguém diante, né, de um problema, eu posso fazer isso. Eu posso usar essa força. Também física. Olha, estou me mudando. Todo mundo detesta fazer mudança, né, que é muito chato. Mas eu tenho força. Eu vou lá, não, eu te ajudo. Então, se eu tenho essa força, eu posso ajudar. Tem gente que você percebe e fala assim, nossa, aquela pessoa ela tem uma coragem, ela tem uma energia forte. E aí essa pessoa, nossa, você viu o que ela fez por aquela pessoa? Então, mais um dom. E todos nós temos essa força de ajudar,
de amparar. Às vezes eu não tenho a força física. Então eu vou lá na academia, tento levantar, mas não conta. Mas eu tenho força para ajudar um irmão que cai. O fraco, sem maiores embaraços. Deixa eu ler aqui que é mais fácil para mim. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. Gente, a gente confunde muito humilde, né? A gente pensa assim, aquela pessoa é humilde, a gente acha que aquela pessoa é assim. Não é isso. O humilde é aquela pessoa, quando ela está numa roda de conversa, e essa pessoa, ela se cala diante da pessoa que está falando mais alto, mesmo podendo falar. Ela é humilde, ela espera. Nós temos vários exemplos aqui no planeta Terra, como Francisco de Assis, que era uma pessoa humilde. Chico Xavier, uma pessoa humilde que conquistou o mundo. Gandhi, pessoas humildes. Quando perguntaram, Gandhi, meu filho não para de comer açúcar. Ele se calou, falou assim, volta daqui uma semana. E aí, quando ela voltou, ele falou assim, agora eu posso falar, porque eu parei de comer açúcar. Uma pessoa humilde. Ele poderia falar alguma coisa, mas ele preferiu não falar porque ele ainda comia açúcar. Então, gente, a fraqueza é um ato onde a gente não pode desistir. Quando eu me sentir fraco, sem vontade de caminhar, de fazer algo, eu tenho que ter força. Eu tenho que ter um esforço para que eu possa sair do sentido sofredor de dor. Então, o fraco também tem um dom. E esse dom faz com que ele levante, faz com que ele esforça e consegue vencer. E aí vamos lá de novo. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. Gente, a pessoa que... Hoje a gente vê muitas pessoas inteligentes, pela história que a gente vê, estudou na escola. Um deles, que é muito forte, que é o Hitler, foi uma pessoa extremamente sábia, mas ele usou para o mal. Imagine com a inteligência dele hoje fazendo bem. Ele conquistava multidões. Ele trazia multidões com as palavras dele e as pessoas acreditavam nisso. Imagine se esse sábio usasse para o bem. Então, todos nós que temos um pouco de sabedoria, vamos levar o bem. Traga com você a sabedoria do bem para ajudar o mundo. A gente vê políticos muito inteligentes, mas não usam para o bem do próximo, para o bem do mundo. Imagine se usasse para o bem. Outra diversidade, outros dons. E isso, gente, vem de cada um. Não é? Eu estou falando exemplos, mas Deus aqui é para nós, gente, para a gente agir. Se cada um pensasse desses dons, gente, o mundo seria maravilhoso. Pense o seu lar, o seu trabalho,
a sua casa espírita, com seus amigos. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, podem distribuir sempre a riqueza da boa vontade. Gente, quando a gente está aprendendo, bom, eu estou falando quando eu era criança não, eu já estava no ensino médio. Eu detestava estudar. Gente, eu tomei 4 bombas, porque eu não gostava de estudar. Não gostava. Eu estava ali como aprendiz. E chegou um ponto que eu falei assim, gente, que bobeira. Basta eu querer aprender. Basta eu querer estar presente na hora que o professor está me explicando. Basta eu querer ouvir um amigo que sabe mais comigo e me explicar. Né? Eu tenho que estar aberta à pessoa que quer me ensinar. E a partir desse dia, eu fui embora. Em todos os sentidos, gente. Às vezes a mãe está ali pelejando para você. Olha, filha, esse bolo aqui eu vou te deixar como herança. E você não está nem aí. E um detalhe que passa, o bolo não cresce. Não fica igual da mãe. Aí a gente fala, minha mãe é tal. E aí quando ela desencarna, assim, poxa, perdi a oportunidade. Então a gente, em tudo na vida, quando a gente vai aprender, gente, olhe com gosto. Olhe com amor. A pessoa que está ensinando, ela quer que você aprenda. Ela quer que você também tenha o conhecimento mesmo que ela. Então também se abre para isso, para o aprendizado. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. Novamente, Emmanuel fala, não há lugar onde você não pode florescer, gente. A gente pode florescer em qualquer lugar. Seja a luz, seja a alegria do lugar. Seja, quando você chegar, um sorriso, um abraço. Madalena, quando ela está lá na frente, ela abre um sorrisão mais lindo para nós na recepção. É uma luz. Está chateado? Tô. Passou por alguma? Tô. Mas as outras pessoas não têm nada a ver com isso. Seja luz, seja alegria, bom ânimo em os lugares. Tá chato isso? Tá, sorriam, vamos sorrir, gente, agora. Todo mundo sorrindo, isso, seja luz. Em qualquer lugar, vamos manter essa espiritualidade. Deus está aqui, vamos colocar para fora. Isso vai nos fazer bem. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições de paciência no ânimo geral. Quando a gente está doente, acamado, a gente fica chato, né? Nossa, tudo dói, tudo está difícil, a cabeça dói, eu não dou conta de levantar, não dou conta. A gente tenha paciência. Ele fala da paciência. Às vezes uma doença muito grave e a pessoa se revolta, ela começa a brigar, e por que isso está me acontecendo? Não, pare. Olhe para dentro de si. Vê o que pode fazer, né, para melhorar a sua doença, no sentido de trazer a espiritualidade dentro de você, para que você possa procurar, né, dentro de você ali a cura espiritual, porque nós sabemos que muitas doenças já é a cura. Tenha paciência com as pessoas que estão cuidando de você, a enfermeira. Fala obrigado quando ela sai e te dá o remédio. Então, assim, é outro dom. Eu estou doente, mas eu não posso ser desagradável com outras pessoas. Eu tenho que me levantar. Assim, eu dor de cabeça, ai que saco. Nossa, não aguento isso, né, Maria Helena? Não aguento, está doendo, vai lá, toma um remédio, espera o remédio fazer efeito.
Não tente colocar, né, a raiva, ai que ódio, porque vai piorar. Quando a gente chora, não dói mais? Pois é, respira, faz os exercícios de respiração. Eu sei que às vezes a doença pode ser grave, mas não adianta eu revoltar. Eu tenho que trazer, gente, Deus está sempre conosco e Ele quer isso de nós. Porque Ele está ali com a espiritualidade, mas eu não consigo chegar até Ele. Porque Ele não deixa. Às vezes a espiritualidade quer agir no seu corpo físico, mas você não deixa, você não dá espaço. Bom, gente, aí ele vem falando, né, do que os dons diferem, aquilo que a gente estava falando, que todos nós temos uma diversidade de dons. Todos nós recebemos o gene de Deus, só que a gente não usa, a gente guarda. Então a gente tem que começar a colocar para fora. Não viemos nesse mundo a passeio. Ninguém veio a passeio. Alguém já comeu ostra aqui? Não? Já? Pois é. A gente só come a ostra se ela estiver boa. Não é? Sem nenhuma trinca. Ela está ali, está maravilhosa. Quando abre, ela está linda. Pois é. Só que a ostra quebrada, ela é retirada e dentro dela vira uma pérola. Todos nós estamos quebrados. Não é? Todos nós estamos quebrados. E nós podemos virar pérolas. Porque Deus está dentro de nós. Vamos usar a nossa diversidade, nossos dons, nossas alegrias. É tudo isso que Deus quer que a gente vença. Para que a gente possa conquistar o mundo espiritual e ajudar as pessoas que ainda não conhecem Deus, não conhecem Jesus. E aí, eu estava lá em casa estudando, e, gente, eu vi uma música que fala do dom da vida. E esta música, eu primeiro vou ler, ela é da partitura de Juarez, né, do Ícaro e do Gilmar. E esta música fala exatamente o que a gente está falando, que Emmanuel nos trouxe. Eu vou passar a música, mas eu quero ler ela. E ela diz assim: andei descalço, pisando na lama. Não usamos? A minha fama Jesus preparava. Cada palavra que eu falava orando, quase chorando, Ele me abençoava. O que é do outro, o que é de vocês, não serve para mim. O meu suor que hidrata minha arte é que Jesus já fez demais por mim. Ele já mostrou para nós quando Ele esteve aqui. Ele faz tudo, só não faz a minha parte. Quem tem que se esforçar somos nós. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, pela nossa reencarnação. O prato de comida, o lençol que me aquece, o teto que me guarda a cura das feridas. Desse teu filho, que tem mais do que merece, no mundo em que o muito está na mão de poucos. São poucos que fazem. O pouco que eu tenho, quero compartilhar. Tudo que eu divido, Deus me dá em dobro. Obrigado, Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Então, se eu reparto o dom de Deus que está dentro de mim, volta em dobro.